E aí pessoal, beleza? Eu decidi assistir Ghost in the Shell de 1995, que é um dos clássicos do filme de anime. Ele se passa no ano de 2029, num mundo onde a galera consegue trocar os membros do corpo por peças robóticas. E o enredo gira em torno da Major Motoko Kusanagi, que está investigando um hacker misterioso chamado Mestre das Marionetes, que ele consegue implantar memórias falsas nas vítimas. A Kusanagi é a protagonista de Ghost in the Shell. Ela é tipo a segunda no comando do Aramaki, na seção 9. É uma líder muito eficiente e consegue usar tanto a inteligência quanto o corpo cibernético dela para botar os criminosos na linha. Mas, apesar de ter um monte de ciborgues na seção 9, ela escolhe o Togusa, que só teve uma modificação cerebral mínima para equilibrar a equipe. Ela acredita que homogeneidade é uma fraqueza e que a versatilidade é um ponto forte. A Kusanagi costuma ser mais séria, meio caladona, enquanto o Batou é o oposto, mais extrovertido e animado. Ela normalmente usa uma submetralhadora M23 que é fictícia, mas lembra muito a P90, só que com o carregador montado na vertical em vez de na horizontal, como a P90 real. Como ela tem o corpo totalmente cibernético, ela não sabe direito se o ghost dela, tipo a alma, ainda tem alguma humanidade. Ela até fica pensando se não seria totalmente sintética, com memórias criadas, só para enganar ela e fazer acreditar que já foi humana. Para relaxar, ela costuma mergulhar, mas como o corpo dela é pesado, se der pau no dispositivo de flutuação, ela afundaria igual uma âncora. Essa postura meio fatalista dela no mergulho deixa o colega Batou confuso, principalmente porque ela fala que sente esperança misturada com medo e solidão quando está no fundo do mar. No filme inteiro, ela busca as respostas para essas dúvidas e acaba encontrando o Mestre das Marionetes, que é uma IA fora do controle que ganhou consciência própria e que, assim como ela, também quer entender o sentido da existência. No fim do filme, a Kusanagi e o Mestre das Marionetes acabam se fundindo e formando uma nova entidade, que vai se propagar artificialmente. O anime tem bastante ação, e para a época em que foi feito tem uma qualidade absurda, ainda mais nos detalhes. Tipo, quando a Major enfrenta aquele robô gigante, o tanque, e tenta levantar uma tampa, aí o braço dela vai se desfazendo e os fios arrebentando. Ficou muito bem feito, dá pra ver que a equipe de animação mandou muito bem. Na parte da ambientação, se você já jogou Cyberpunk, vai pegar na hora as semelhanças. Humanos com implantes cibernéticos, todo aquele clima sci-fi, e uma coisa muito legal é a camuflagem cibernética, que já aparece logo nos 4 minutos de filme, quando a Motoko usa uma roupa que deixa ela quase invisível, parecendo um camaleão mudando de cor para se misturar ao ambiente. Então, é um prato cheio para quem curte esse tema. Agora, bora para 7 curiosidades que eu separei. O filme é baseado no mangá de 1939 do Masamune Shirow e foi dirigido pelo Mamoru Oshii. O ano e o contexto futurista 2029 no mundo todo conectado, com partes do corpo substituídas por componentes cibernéticos e gente plugada direto na rede. A Major Motoko Kusanagi é uma ciborgue quase completa, só sobrando parte do cérebro e da medula como elemento humano. O que explica o nome Ghost, alma, consciência, dentro da Shell, que seria casca ou um corpo artificial. O filme tem um enfoque bem filosófico e existencial, falando sobre identidade, consciência e o que significa ser humano em meio à tecnologia. Ele inspirou a trilogia Matrix, inclusive os criadores falaram que foi uma das principais referências deles. A trilha sonora é do Kenji Kawai e marca demais o clima do filme. E para fechar, um reconhecimento. Ghost in the Shell é um dos filmes mais importantes da animação japonesa e do cyberpunk. Marcou gerações e ainda é referência no mundo todo. Ah, e para quem repara nessas coisas, o filme tem aquele clima meio anos 90. Com umas cenas que hoje a galera chamaria de ecchi, mostrando a Major sem roupa, mas no contexto do filme faz sentido porque é um corpo cibernético, então não tem nada sexualizado gratuito. É um filmaço, mas exige atenção nos detalhes. Eu achei que podia ter explorado melhor a origem da Major nesse primeiro filme, contando direitinho como ela virou um ciborgue. Embora o filme demonstre a transformação do corpo dela detalhe a detalhe, mas não explica as reais circunstâncias que levaram a isso. Mesmo assim, vale demais a pena. Mas e você, já assistiu Ghost in the Shell? Curtiu o primeiro filme? Comenta aí o que achou. Deixa o like se curtiu esse vídeo e se inscreva no canal. Valeu e até a próxima!